queridos alunos da PUC Minas Virtual, nossos queridos alunos da disciplina de Direito Romano e História do Direito. Sejam bem-vindos a essa nossa videoaula, onde procuraremos tratar e desbravar os meandros desta que é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes e relevantes passagens de extrema contribuição para a história do direito. Estou me referindo a não apenas a introdução, como ao desenvolvimento do direito romano. Ao tratarmos do direito romano, nós precisamos mergulhar num importante retrospecto e ambiente histórico, onde não apenas a ideia da lei, mas, sobretudo, toda uma civilização romana nos vem à mente. Ao estabelecer uma tradição, ao fixar mecanismos, formas de governo distintas, uma monarquia, uma república, depois o império, nós enxergamos muito de herança, não apenas da nossa unidade 1, como vimos lá atrás, do direito natural, mas saber que a evolução do direito natural bebeu desta fonte do nosso direito romano. Para estudar o nosso direito romano, não apenas é importante você se fixar nos nossos textos de apoio, disponibilizados para você em nossa unidade. Nós precisamos também nos atentar para toda uma riqueza histórica que se prolifera, que se avulta e que se exibe para nós em importantes passagens desta que foi uma importante e relevantíssima civilização da história da humanidade. E para que avancemos para esta projeção, importante se faz encontrarmos um pouco dos mitos e lendas que sobrepairaram em Roma. Muito se sabe, ou pouco muitas vezes se reflete, a respeito das origens dessa verdadeira cidade-estado. Como principais elementos do nascimento de Roma, nós podemos observar a importante literatura do historiador romano Tito Livio, aonde para ele, Enéas, filho de Anquises e de Vênus, já percebemos aí já essa herança mitológica que sobrepaira, teve na sua cidade de Troia, devastada pela civilização dos aqueus, ele se viu obrigado a fugir, e zelando principalmente pela sua vida. Nesta ocasião, Enéas se distancia de sua esposa Creusa e desaparece nesta invasão de Troia. Uma medida precisava ser tomada, e para tanto, ao fugir da cidade de Troia, ele desembarca tempos depois no território laurentiano, e nesse território ele se fixa, selando um tratado com o rei latino. Nesta monarquia, se percebe um apreço cultivado não apenas por Enéas, mas de maneira recíproca também da filha do rei latino, Lavínia, a qual ele acaba pedindo em casamento. E a partir desta união do casal, temos o nascimento de Ascânio, que a posteriori também terá um papel crucial, como sendo responsável pelo desenvolvimento e pelo governo de toda a região latina. Nesse aspecto, ainda não fugindo dessa nuance mitológica de Roma, vamos encontrar a ideia, a projeção de Enéas, sendo responsável pela unificação de muitos territórios conquistados, povos aborígenes, ou também chamados rútulos, e essa expansão, promovida posteriormente por Ascânio, filho de Enéas, faz com que novas cidades fossem criadas, e de maneira particular uma cidade chamada de Alba Longa, exatamente por se situar na região conhecida no pé das colinas albanas. Essa cidade de Alba Longa, tempos e tempos depois, diversos reis que passaram por ela, nós vamos encontrar um novo aspecto histórico. Agora tendo como protagonistas os irmãos Númitor e Amulho. E a partir desses irmãos, nós vamos ter, por vontade de ser o mais velho e contar com o pai de ambos, Númitor deveria assumir a coroa do reino, o que não ocorre na cidade de Alba Longa. Eis que, diante de um golpe patrocinado por seu irmão Amulho, existe a destruição de Númitor. E a partir dessa destruição, Amulho ascende ao poder de Alba Longa, assassinando seu filho, transformando sua sobrinha Réia Sílvia numa espécie de virgem vestal, responsável pela proteção do fogo sagrado no reino.
Sua intenção nesse aspecto era controlar sozinho o poder de Alba Longa. Então percebemos como a evolução histórica e mitológica nesse caso se constrói. Enéas, Ascânio passa-se por diversos reis, chegamos em Númitor e Amulho ascende ao poder em Alba Longa, confina Réa Sílvia, mata os seus oposicionistas e toma conta quase que sozinho do reino. Entretanto, mesmo enclausurada, Réa Sílvia padece de violência e numa relação vem a nascer seus filhos gêmeos, cujo pai era Marte. Então percebemos que esta divindade romana da guerra, que concebe por intermédio de Réa Sílvia, dois irmãos gêmeos, que quando descoberta esta relação por parte do rei Amulho, os separa de Réa Sílvia. E, sabedor de que esses irmãos poderiam no futuro tomar o reino, ele deságua, despeja verdadeiramente esses filhos de Réa Sílvia no leito do rio Tibre, numa cesta, e esses filhos escoam pelo rio. Acredita-se nesse caso que pela ação dos deuses e principalmente por força do destino que se constrói para a evolução dessa lenda, num trecho de água parada, aonde a correnteza não avança e se estabilizam as águas do Tibre, os filhos gêmeos de Réa Sílvia lá permanecem. São encontrados, surpreendidos, por uma loba que os cria, que os amamenta, como se fossem seus bebês. Concede a eles o seu leite, o leite que talvez detenha essa força para que lá se projete realmente a evolução histórica. E que posteriormente, não apenas amamentados por uma loba, e encontrados por um pastor, um camponês que lá vivia na região, Faustulo, que os encaminha para a sua casa, sua choupana, e cuidado também por sua esposa Laurência, nós vamos ter essas espécies de pais adotivos desses irmãos gêmeos responsáveis por uma nova configuração histórica. Os irmãos, que se chamam Rômulo e Remo, nascem juntos, crescem jovens, se tornam fortes e protegidos, fortalecidos pelos deuses e imbuídos por uma especial missão de libertar a cidade de Alba Longa da tirania do rei Amulho. Essa esplêndida batalha, essa situação que se cria, vai ser responsável pela fundação e pela criação de Roma. E dentro dessa ideia, vamos encontrar Rômulo e Remo, protegidos por uma loba, como você vai ver inclusive algumas fotos que eu separo no nosso slide. Protegidos, amparados por Netuno, enviam representantes. E vamos ter também como importantes passagens e roteiros históricos diversas outras situações. Uma delas que eu destaco a vocês, a posteriori, numa disputa particular que também se dá entre Rômulo e Remo, vamos ter principalmente na vitória de Rômulo a fundação e a designação da cidade como tendo a sua denominação atual, qual seja Roma. E vamos encontrar diversas outras passagens, mas esta é a gênese. É verdade? Não é? Essa é a ideia mitológica que eu gostaria de passar para vocês nesse estágio inicial. Como vamos ver ao longo de toda a nossa unidade, diversas formas ou regimes de governo pairaram sobre Roma. A primeira delas que eu gostaria de tratar brevemente com vocês se dá por intermédio da chamada monarquia. E a monarquia terá uma importância salutar, uma referência especial, pois no período intitulado monarquia, ou como vocês vão perceber também, a realeza, não apenas uma extensão territorial em Roma começa a se fortalecer, mas também existe uma proliferação citadina, onde encontramos bairros, a praça, o fórum, a reunião dos cidadãos e encontrar também um posicionamento estrutural da figura do rei, da figura do monarca, que nasce, se projeta como um magistrado único, vitalício, irresponsável,
Seu poder se dava pela hereditariedade, assim como o monarca também poderia ser escolhido. Então vejam só como os romanos começam a interferir dentro de uma estrutura de governo. O rei poderia ser tanto submetido a um critério de hereditariedade, como também poderíamos perceber uma relação que se constrói e que se desenha dentro de um período de vacância. Ou seja, na medida em que o rei não era devidamente designado, poderíamos ter um período de espaço, também chamado de vacância, onde no limite de 5 anos, o poder poderia ser exercido, praticado, desempenhado pelo Senado. Mas, como vamos enxergar também ao longo dessa unidade, o poder do rei era dividido. E onde a responsabilidade pelo cuidado, pelo desempenho religioso, contava com a colaboração de um colégio de sacerdotes, com organizações pré-definidas, atribuições, determinações, como vamos encontrar, à guisa de exemplo, na divisão dos dias fastos, ou seja, dias apropriados para a realização de negócios jurídicos, como vemos, e os dias nefastos, aonde tal segmento não era possível, bem como não se podia interpretar os costumes e a religião. Todo esse cenário avança ao redor dos tempos, aonde vamos buscar também uma outra definição. Classes políticas que vão nascendo, eixos de discussão que vão se construindo. E é o que nós vamos perceber, com não um embrião de uma divisão de poder, mas por enquanto apenas uma divisão do próprio povo. Enxergamos aqui, já no período da realeza, uma função precípua que passa a ser adotada e referenciada por parte do Senado, que contava sim com atribuições definidas, mas mantinha um forte vínculo de subordinação ao rei. Poderia deliberar sobre certos assuntos, mas ainda assim contava com a palavra final do rex, do monarca. Esses senadores ou senatores, cuja designação nos remete a essa nomenclatura de homens mais velhos, ou simplesmente patres, né, que tinham ocupações de natureza consultiva, quando o rei os encaminhava a certos casos. Vamos encontrar também uma divisão política muito importante nesse período da realeza, a começar pelo povo, que se dividia em tribos ou nas chamadas cúrias, classes sociais que no futuro ficarão bem desenhadas no período da Roma republicana. E dentro dessas tribos, organizações de território, certas confluências, principalmente no culto da mesma religião, encontraremos na designação das gens. Grupo cuja constituição já tornava proeminente uma aristocracia, aristói, aqueles que eram mais eficientes, numa espécie de ordenação social de romanos que detinham certos privilégios. Começamos a pensar que na constituição da gens, o comando dessa gens era destinado, era cometido a uma chefia. E essa chefia é o que denomina o pai, ou simplesmente pater, que por diversas vezes também acumulava esse título de sacerdote, herdeiro do lar, continuador dos antepassados, depositário dos ritos, dos cultos, enfim, percebemos uma grande autoridade que esse pai ou esse pater detinha no núcleo familiar, denominado como gens. E também vamos encontrar outras manifestações, como posso designar a vocês como a clientela e principalmente a plebe. Os nossos slides são claros nesse sentido. Os nossos textos apontam para esta organização política e territorial da Roma do período da realeza. Quero alertar vocês também da importante obra que segue no nosso material de apoio, a obra Cidade Antiga, cujo autor, Fustel de Coulanges, exerce uma objetiva análise acerca desta relação entre o cliente, o seu senhor, constituindo uma classe social em ascensão, a classe dos patrícios. Esta relação entre o patriciado e a plebe
que tenham como universo paralelo a constituição e a formação do cidadão romano, vai ser decisiva para a compreensão do nosso período subsequente. E é por essa razão que vamos enxergar fontes do direito que agora também se aproximam disso. Não podemos nos esquecer a necessidade de posicionarmos todo o nosso material histórico, as vicissitudes políticas, econômicas, práticas desta dinâmica social, para chegarmos ao nosso ponto central, qual seja a discussão sobre as fontes do direito. Como fontes do direito, percebam que ainda tínhamos parcas relações, talvez, desses sacerdotes, do rei, dos patrícios com a lei. A lei se misturava com a religião. A titulação de leis régias oriundas do Rex, simplesmente apresentadas em reuniões dessas cúrias, pressupunham a análise de casos concretos. Então podemos concluir parcialmente dessa forma que a principal fonte do direito se dava pela emanação dos costumes. Costumes cuja mediação estabelecida pelos religiosos davam uma interpretação. O que talvez poderíamos subentender mais adiante, a constituição de uma chamada jurisprudência, ou seja, a adoção dessa prudência no cuidado da lei, no cuidado da justiça, no tratamento e compatibilização de normas, tanto morais quanto éticas. O direito estava alicerçado assim, julgava-se caso a caso, com a mediação desses sacerdotes que constituíam o colégio de pontífices. Como vamos perceber mais adiante ainda na discussão da nossa unidade, essa transição da influência do colégio dos pontífices, associada à ascensão de uma classe, a classe dos patrícios, tendo como paralelo a ascensão também, ainda que a duras penas, da plebe. Tudo isso tende a diminuir o poder do Rex, tende a diminuir a influência do rei e constituir um novo segmento histórico que nós vamos intitular como o período da República. E quero aqui, já concluindo, para esta observação que quero trazer a vocês. Quando falamos da República, nós estamos falando de uma aristocracia nascente, que governa uma população que à época em Roma era prioritariamente agrícola. Vejamos que a grande parte da conquista dos territórios protagonizadas pelo exército romano trazia consigo problemas endêmicos. Posso destacar para vocês novas configurações de um eixo social, econômico, político e cultural. Imaginemos nessa ocasião a dificuldade de se organizar um exército, a dificuldade de se arregimentar pessoas dispostas a lutar por uma cidade-estado em ascensão. É por essa razão que a transformação republicana, como ficará caracterizado e com muito mais pormenores dentro de alguns instantes, vocês irão enxergar toda uma constituição política que se desenha. Líderes eleitos, denominados pretores ou cônsules. Vamos enxergar um crescimento da classe dos plebeus também. Plebeus que vão estar associados à multidão, a plebes, constituição da massa, e em Roma uma classe inferior. Certas linhas de raciocínio ficarão também razoavelmente compreendidas por vocês, desde que tenhamos o complemento com os nossos textos, não esqueçam disso. Quero mostrar os perigos que Roma sofria logo na projeção do seu período republicano. A dominação dos povos da Gália, a atenção dos patrícios que precisavam constituir fortalezas, muralhas resistentes. Quantos patrícios precisavam para compor um exército? Era muito difícil você ter uma aristocracia na frente de batalha. Precisavam se contar com os plebeus. Mas como contar com esses plebeus que estavam preocupados principalmente em cultuar os seus próprios deuses lares, que vão também sendo mais ou menos ali adequados a uma herança grega? Nós vamos ter a necessidade de uma composição, de um equilíbrio, de uma moderação política entre patrícios e entre plebeus, que dentro deste percurso histórico vai aos poucos ganhando destaque dentro de um aspecto originário. Não apenas com a invasão gaulesa,
que traz transformações que por mim acabaram de ser indicadas, auxiliando na formação de um exército nacional. Nós vamos ter, e esse é um aspecto muito importante que será melhor tratado dentro de alguns instantes. Mas por agora, mostro para vocês que era necessário garantir esse equilíbrio de poderes. Poderes dos cônsules, a formação de um exército, assembleias populares que também vão se projetando. E tudo isso vai desaguar em alguns aspectos históricos que mostram-se necessários essa nossa breve menção. E vou concluindo essa parte expositiva, ou esta projeção inicial, modulando algumas fontes do direito que também vão se mostrar evidenciadas nesse período republicano. Se antes nós tínhamos o costume como principal fonte do direito no período da realeza, o costume agora começa a dividir espaço também com outras fontes igualmente importantes. E neste caso, eu reproduzo para vocês o pensamento romano para a instituição de leis. Não leis como fortemente impregnadas desse teor religioso, mas leis que pudessem garantir postulados essenciais, como a preservação da exigibilidade, a ideia da imperatividade. A exigibilidade e a imperatividade, que todos nós, acadêmicos, estudiosos do direito, percebemos nas nossas aulas de introdução ao curso ou a introdução à ciência do direito. Aqui esses elementos da exigibilidade e da imperatividade tornam-se adstringentes à própria ideia de lei, exatamente como uma forma de se projetar cada vez mais aspectos objetivos no tratamento dos negócios jurídicos. Então imaginemos toda uma estrutura do direito das obrigações, a obrigação de dar coisa certa, a obrigação de entregar algo, a exigência de uma dívida, a prestação de uma garantia de um devedor trazendo um terceiro nesta relação. Tudo isso emana do direito romano, desse afastamento religioso que se dá paulatinamente e na instituição de requisitos e características objetivas, como a faculdade de exigir, como a instituição de garantia, o exercício da imperatividade, etc. E um ponto importante que eu quero salientar aqui. Nós vamos ter como eixo paralelo de estudo dessa nossa unidade 2 o importante retrospecto da Lei das 12 Tábuas, que foi basicamente caracterizada, constituída por meio de uma oposição inicial que se tinha entre a classe dos patrícios e a classe dos plebeus. Até mesmo aspectos como greves, negação à realização de trabalhos por parte dos plebeus foram considerados como verdadeiros panos de fundo para que nós tivéssemos uma adesão conjunta, uma espécie de congruência mútua de interesses para que patrícios e plebeus construíssem uma legislação comum. Outros aspectos históricos, como a realização e a efetivação dos trabalhos dos tribunos da plebe, os irmãos Graco, toda essa dinâmica da realização da reforma agrária em Roma, tudo isso vocês vão perceber nos nossos slides. A nossa tarefa aqui, meus caros amigos e amigas da disciplina de Direito Romano e História do Direito, é projetar para vocês as principais características, fontes do direito que nortearam essa importante passagem histórica. E quero aqui me atentar e dialogar com vocês nessa etapa conclusiva da nossa atividade que lhe aguarda na nossa unidade. Para essa atividade, eu gostaria muito que cada um de vocês fizesse uma profunda reflexão, não apenas desse período histórico, político, cultural que estruturou a Roma, desde o período da realeza, submetendo-a a essa transição para o período republicano. Mas precisamos de um contexto, precisamos de uma história, porque a nossa disciplina, claro, envolve muita história. E para tanto, eu escolhi o estudo, a profundidade e a reflexão de um importante personagem da história do período republicano de Roma. Quero aqui tratar da figura do filósofo político, importante estudioso do direito romano e das leis, não apenas no seu direito natural, como também na sua evolução cosmológica. Quero aqui introduzir e apresentar para vocês a literatura riquíssima de Marco Túlio Cícero. E para tanto,
quero fazer coro e agradecer mais uma vez pela presença de uma das maiores, sem sombra de dúvida, especialistas em Cícero, que eu conheço e que todos vocês vão conhecer também. Quero aqui saudar solenemente a presença da professora Isadora Preve de Bernardo, mestre e doutoranda em filosofia política e responsável por uma importante compilação do material de estudo sobre Cícero e que vai nos trazer comentários interessantíssimos sobre uma de suas obras, obra de Cícero, De Legibus, das leis, que será utilizado como contexto, como fortaleza, sustentáculo biográfico para essa nossa segunda atividade aberta. Por isso, quero contar com vocês para mais um pouquinho da sua paciência e audiência aqui desse que vai ser um importante contexto da história de Roma. Muito obrigado, professora Isadora. Olá, alunos da disciplina de Direito Romano, disciplina do professor Bruno, a quem eu gostaria de agradecer enormemente pelo convite para poder conversar hoje um pouco com vocês. E eu vou falar sobre Cícero, o tema da minha pesquisa, desde a iniciação científica, mas antes de tratar propriamente da obra de Marco Túlio Cícero, eu vou falar do contexto que essa obra está inserida, o período helenístico, as correntes filosóficas que o Cícero estudou, as que ele adotou para sua obra eclética, e depois falar um pouquinho do cursus honorum, ou seja, o percurso das suas magistraturas, até entrar na sua obra De República, depois a sua obra De Legibus, e assim entendermos o conceito de direito natural para ele. O período helenístico perdurou de 323 a.C., ano da morte de Alexandre, até 31 a.C., quando findou a República, e em 27 a.C., o Augusto assume o poder e começa o período imperial. Nesse período, houve uma grande mudança política e, consequentemente, se a configuração política mudou, o pensamento político mudou. Acabou a polis grega, ou seja, acabou a cidade-estado e surgiram, a partir de então, os grandes impérios. O Império de Alexandre e depois a República Romana. Do ponto de vista do pensamento político, Aristóteles e Platão estavam pensando o quê? A polis grega. E agora esse sistema não era mais viável. Então precisou surgir um pensamento para explicar essa nova configuração política. E em Roma foi a filosofia estoica que se desenvolveu no período helenístico a escolhida. Nesse período helenístico, nós temos três grandes escolas filosóficas muito importantes. A primeira foi o epicurismo, que buscava a redoné, o prazer, e esse prazer conduziria o homem à tranquilidade da alma. Uma outra escola filosófica foi o ceticismo. O ceticismo buscava investigar até a exaustão sobre um determinado assunto, mas no final não se opinava, não se concluía sobre nenhum argumento. Então não se dava um assentimento sobre uma opinião ou outra. E o estoicismo, que foi a escola filosófica que Cícero escolheu para tratar dos assuntos políticos e suas teorias éticas, foi a que concentrou a maior quantidade de adeptos da aristocracia romana e, por isso, também foi a escolhida para retratar esse momento todo do auge e do declínio da República. Os estoicos buscavam a virtude, a física estoica estava atrelada à razão universal e a meta seria viver de acordo com a natureza. E isso será fundamental para nós entendermos depois o conceito de direito natural. Também no período helenístico, nós temos que considerar alguns momentos que foram decisivos para a incorporação de alguns aspectos do pensamento grego em Roma.
aspecto fundamental foi a guerra contra Cartago, ou também conhecida como as Guerras Púnicas, que perdurou de 246 a.C. até 146 a.C. Essas guerras deram a Roma o domínio do Mediterrâneo e foram fundamentais para a assimilação do pensamento grego em Roma. Consequentemente, em Roma houve uma consolidação das letras latinas. E como houve essa consolidação das letras latinas? Porque se modificou a forma da transmissão dos saberes. Foi criada a Biblioteca de Alexandria e o Musaion, ou seja, a Casa das Musas. Houve o aumento da circulação de livros. A tradução teve um papel primordial, a questão da imitação e da mimesis e da emulação dos gregos. E, além disso, filósofos e retóricos passaram a pertencer ao modo de vida romano. Cícero nasceu em 106 a.C. e morreu em 43. Ele já viveu no período do declínio da República Romana. Ele foi um advogado, político, orador, filósofo. A sua obra filosófica é marcada pelo ecletismo. E o que é esse ecletismo que a gente ouve muito falar? No caso propriamente de Cícero, é um método que consiste na seleção de uma multiplicidade de teses e opiniões. E o que Cícero escolheu para tratar em sua obra? Ele se afastou do epicurismo, ou seja, ele se afastou dessa busca do prazer, porque isso não condizia com a vida pública, e, de um ponto de vista metodológico, aderiu fortemente ao ceticismo, porque buscava as opiniões a favor e contra, e do ponto de vista da sua obra política, aderiu ao estoicismo, à filosofia estoica. Escreveu as suas obras políticas todas em gênero dialógico, ou seja, eram obras escritas de modo dialogado. A sua carreira política começou em 90 a.C., quando ele foi tribuno militar. Em 75, ele começou o seu cursus honorum, ou seja, o percurso das magistraturas romanas, como questor, e a função do questor era a cobrança de impostos, basicamente. Em 69 a.C., ele foi edil, e o edil ele tinha a função como se fosse hoje de um prefeito. O edil ele cuidava da cidade. Em 67 a.C., ele foi pretor, ou seja, responsável pela aplicação da justiça, e em 63 ele foi cônsul. E foi em 63 que teve aquele famoso episódio da conjuração de Catilina, que ele até escreveu uma obra chamada As Catilinárias. Então, o que nós precisamos destacar desse contexto em que o Cícero estava inserido é que ele viveu no período helenístico e ele contribuiu fortemente para a consolidação das letras latinas e da filosofia em Roma. Ao mesmo tempo em que ele fazia uma obra filosófica inspirada nos gregos, ele também ali emulava esses gregos, ele ampliava o que ele tinha aprendido com os gregos e adaptava para o contexto romano. Porque nós temos que sempre destacar, períodos históricos diferentes produzem um pensamento filosófico diferente. Então ele não vai pensar mais a polis grega, mas ele vai pensar a República Romana. Nós devemos destacar também que Cícero é herdeiro do estoicismo de Panécio, e Panécio foi um filósofo estoico que frequentava, juntamente com Políbio, o círculo dos Cipiões. Panécio, próximo a esse círculo dos Cipiões, esse círculo da aristocracia, ele adaptou o estoicismo grego
muito mais metafísico, muito mais cosmológico ao pensamento desses eminentes homens romanos. Então, não se tratava mais de pensar a polis de Platão e Aristóteles, nem a cosmopolis dos primeiros estoicos, mas a república. As nossas obras de interesse são o De República, que Cícero escreveu entre 54 e 51 a.C., e nessa obra ele trata do melhor concidadão e da melhor república. Quem é o melhor concidadão para Cícero? O melhor concidadão é Cipião. E quem é Cipião? Ele é adotivo de Cipião, filho adotivo de Cipião, ou seja, ele é neto do Cipião africano maior, de uma importante família da aristocracia romana, e esse Cipião, ele se formou não só nos costumes romanos, nos mos maiorum, mas ele estudou as artes liberais, ele era guerreiro e ele tinha características peculiares, como o amor pátrio, que é um dos princípios do republicanismo, e o Cícero retrata isso no exórdio da obra De República, ao mesmo tempo que ele retrata esse amor pátrio de Cipião e dos eminentes homens romanos, ele combate os epicuristas e, ao mesmo tempo, logo em seguida, ele trata da definição de república, ou seja, qual é a melhor república? A melhor república é Roma. A outra obra que nos interessa também é a obra De Legibus, que Cícero escreveu logo em seguida e um certo tempo foi até concomitante, que foi entre 52 e 51 a.C. E essa obra serviria para tratar as leis para a melhor república. E qual é a melhor república? A República de Cipião. Só um detalhe que nós devemos notar é que a obra De República ficou perdida do século VI até o século XIX. E quando ela foi descoberta no monastério de Bobbio pelo cardeal Angelo Mai, ela estava em um palimpsesto, em que em cima estavam escritos os salmos do Santo Agostinho, e como o cardeal naquela época não tinha inclusive tecnologia suficiente, ele usou um ácido para retirar a primeira camada desses salmos do Agostinho. E isso fez com que a obra que nós temos hoje, De República, esteja em estado fragmentário. Mas eu convido a todos para que vocês leiam o livro 1 e 2, que são os maiores livros e os que estão em melhor estado. Então, agora entrando na obra Da República, nós já falamos que no exórdio, Cícero trata desse melhor concidadão. Quem é esse melhor concidadão? E esse melhor concidadão será Cipião, porque ele se dedica à república, ele tem amor pátrio, ele coloca a pátria à frente de si mesmo. E da obra, e do conceito, de república. Então, o que é a república? A primeira definição que nós encontramos é que a república é a coisa do povo. Mas o povo não são todos os homens agrupados de qualquer modo, mas congregados em um agrupamento da multidão pelo seu consenso quanto ao que é justo e pela reunião de utilidade comum. Então, res publica, res populi. A coisa pública é a coisa do povo. E aí Cícero vem e define o que é o povo. O povo não é todos os homens agrupados de qualquer modo, mas congregados de acordo com o consenso quanto ao que é justo e a utilidade comum. E aí nós temos que ver o que mais ele chama de república. Então, o governo régio, ou que é a monarquia, ou a civitas regida pelo arbítrio dos optimates, que é a aristocracia, ou a civitas popular, que é o governo democrático, pelo fato de terem consenso quanto ao que é justo, elas podem ser chamadas de república. Mas as formas de governo degeneradas, como a tirania, o governo da facção, que seria a forma degenerada da aristocracia,
e o governo da turba, que seria a forma degenerada da democracia, não podem ser chamadas de república. Por quê? Porque não tem consenso quanto ao que é justo. Então, recapitulando, primeiro conceito de república, a república é a coisa do povo. O segundo conceito, que a república pode ser ou o governo régio, ou o governo dos optimates, ou o governo do povo. Só que, o que acontece? Cícero, assim como Políbio e Platão e Aristóteles, já previa que poderia haver uma degeneração dessas formas de governo e o ciclo de degeneração e regeneração. E para fugir desse ciclo de degeneração e regeneração das formas de governo, o ideal seria uma quarta forma de governo, que seria o regime misto. Então, esse quarto gênero de governo, essa forma mista, é o conceito de república que Roma solidificou. O que era esse governo misto? Era uma união dos elementos consulares, aristocráticos, representados pelo Senado, e o povo representado pelo tribunado da plebe. Então, nós temos 2 cônsules, 300 senadores e os tribunos da plebe em Roma. Cada um com seu poder muito bem definido, ou seja, um cônsule, por exemplo, cuidava dos assuntos externos e estava à frente do exército, enquanto o outro cônsul ficava em Roma e convocava o Senado e presidia os cultos públicos. A figura dos senadores era uma figura que fiscalizava por meio dos questores, os cônsules, controlava a justiça e as finanças públicas e também a política externa. E o tribunado da plebe atuava juntamente com o Senado, mas defendia não só os interesses da plebe, como também eles tinham o poder de veto. Quando teve origem, de acordo com o Cícero, esse pensamento republicano em Roma? Esse pensamento republicano, no livro 2 da obra de República, Cícero fala que teve origem desde a fundação de Roma, desde o governo de Rômulo e de Tito Tácio. E agora, para escrever a história de Roma, de modo muito breve, Cícero diverge um pouco de Tito Livio. Cícero inicia a narrativa desconsiderando completamente Remo e inicia falando de Rômulo, já como filho de Marte, e Rômulo, quando começa a ficar à frente do exército, ele já diz o seguinte: agora passamos das lendas para os fatos, ou seja, passamos da mitologia para propriamente o que eles consideram a história. Como Roma era um acampamento de homens e guerreiros, eles precisavam de mulheres. E eles organizaram um festival em que vieram as virgens sabinas, eles raptaram essas mulheres sabinas, e o que aconteceu? A solução para que essas virgens, que não eram mais virgens, continuassem em Roma, é que o governante dos sabinos, o rei Tito Tácio, assumisse o poder em Roma juntamente com Rômulo. Então, no primeiro momento da realeza romana, em Roma já existiam 2 reis. E depois essa figura, de acordo com Cícero, foi transformada em 2 cônsules. E Rômulo, juntamente com Tito Tácio, estabeleceram egrégios firmamentos que perduraram até a República. O primeiro foi o que deu origem ao Senado, que foi a Assembleia dos Pátres. E o outro foi a divisão do povo em 3 tribos, que depois deu origem ao Tribunato da Plebe. Então, essas instituições deram origem ao poder consular, ao poder senatorial e ao poder do Tribunato da Plebe. E de acordo com Cícero, desde o momento da fundação, desde o primeiro rei, isso já acontecia em Roma. Nós tivemos o período monárquico que durou de 753 até 509 a.C.,
E em 509, quando caiu Tarquínio o Soberbo e surgiu o período republicano, os romanos passaram a ter ódio ao nome de rei. E nesse período republicano, algumas conquistas foram paulatinas. Quando iniciou a República, a gente, por exemplo, não tinha a figura do tribunado da plebe. O tribunado da plebe foi criado em 494 a.C. Nós não tínhamos as leis das 12 tábuas. As leis das 12 tábuas foram escritas, compiladas em 450 a.C., pelo Decemvirato, que era um corpo de 10 magistrados. E nós temos que destacar que quando Cícero escreveu o De República, ele já estava no período do declínio da República. Ele escreveu essa obra não só de modo reflexivo, mas era uma obra também para o agir, para motivar os homens, os leitores da sua obra, a cuidar da República. Nós temos que destacar que nesse período, em 133, Roma já viveu uma grave crise agrária, nós tínhamos uma forte instabilidade política e também uma crise dos costumes, uma crise dos mos maiorum. Agora nós vamos passar para a obra de Legibus, ou seja, as leis para a melhor república, as leis para a República de Cipião, as leis para Roma. A obra, assim como todas as suas obras filosóficas, a obra de Legibus, foi escrita em gênero dialógico. Os interlocutores dessa obra são Cícero, o seu irmão Quinto e o seu amigo Ático, que eram o editor das suas obras. E nós começamos a obra com o exórdio. Do ponto de vista da retórica, o que é o exórdio? É o momento que o escritor ou o retor que faz o discurso tem para captar a benevolência do público. E ele capta essa benevolência do público nessa obra de que modo? Ele começa tratando das atividades próprias para a velhice. Quais são essas atividades? Escrever história e advogar. E por que escrever história e advogar? Porque são atividades que exigem tempo, exigem um ócio digno e exigem também liberdade. Cícero, quando começa a investigar sobre as questões das leis, para essa República de Cipião, ele fala que ele vai investigar a lei da natureza para depois investigar a lei civil. E quem é fundamental para nós compreendermos essa passagem da lei de natureza para a lei civil? A figura do legislador. É ele que possui a sabedoria, que é a razão aperfeiçoada, logo é esse legislador que é o homem mais apto para compreender as leis da natureza e redigir as leis civis. Para isso, nós temos que entender a natureza do direito. Mas antes de estudar a natureza do direito, nós precisamos estudar a natureza do homem. Como que para esse pensamento estoico, o homem se reúne em sociedade? Por que esse homem é dotado de razão? Por quê? O que acontece? Dentro desse sistema estoico, o homem faz parte de uma razão universal da natureza e ele recebe uma parcela dessa razão universal. Por ser dotado de uma parcela dessa razão universal, esse homem possui a fala, esse homem possui a percepção do passado, do presente e consegue conjecturar também o futuro. Esse homem ele é capaz de deliberar em assembleia, ele é capaz de documentar os feitos passados, ele é capaz de estabelecer colóquio com os ausentes. Ou seja, o que é estabelecer colóquios com os ausentes? É tanto cultivar os cultos aos deuses familiares, quanto escrever cartas aos amigos ausentes, que era uma prática muito comum em Roma. Esse homem, por possuir a fala, ele é capaz de ensinar, ele é capaz de advogar. E o que acontece? A partir do momento que esse homem é dotado de razão e é parte da razão universal, esse homem é dotado de um impulso.
esse impulso se chama hormé. E esse impulso leva o homem à sua conservação, que eles chamam de oikeiosis. Então, o homem, de acordo com esse pensamento estoico, ele não pode viver separado. Existe uma sociabilidade natural. Esse homem que vive nessa sociabilidade, nessa sociedade natural, que depois ela será melhor manifesta nessa república, ele deve agir de acordo com a virtude, porque a virtude ela vai estar de acordo com a razão universal. Ele deve praticar o sumo bem. O que acontece? Onde esse homem vai agir de acordo com a virtude? Na vida pública, defendendo a sua pátria, defendendo mais do que isso, o que é justo. Então, a lei civil, ela sempre vai estar de acordo com a lei da natureza. A lei da natureza é a razão suprema da natureza. Ela ordena o que se deve fazer e ela proíbe o contrário. A razão vai ser o vínculo entre homens e deuses, pois a natureza dotou esses homens com uma parcela da razão divina. E uma vez dotados de razão, esses homens são capazes de fazer todas as ações que eu disse, deliberar em assembleias, advogar, falar, possuir a percepção temporal. Mais do que isso, a razão dotou os homens, essa natureza, a razão universal, a natureza dotou os homens de uma forma corpórea, adaptada às exigências do espírito. Fez esse homem ereto e deu-lhe também um rosto para manifestar o seu caráter. E lhe deu a fala e mais do que isso, o domínio da fala. O domínio da fala é fundamental para qual figura? Para a figura do advogado. E a razão nos fez capaz também de conjecturar, de demonstrar, de refutar, de discutir, de resolver e concluir. Todas essas atitudes são próprias de quem? Do advogado. Então, o diálogo e a eloquência que governa os povos dá força às leis, castiga os maus, ampara os bons e exalta os grandes homens por meio da prática jurídica. A lei será objeto de persuasão e só é permitido isso por meio da fala. Então, agora eu lhes pergunto, o que é a virtude? A virtude para o Cícero é a razão perfeita e sua base é natural. Ou seja, se a virtude é a razão perfeita, vocês já sabem que a justiça é uma virtude. Então, a justiça não busca recompensa ou remuneração, assim como as demais virtudes. Porque essas virtudes invocam conclusões semelhantes, tal como a generosidade, a magnanimidade e o decoro, as virtudes que depois Cícero, na sua última obra filosófica, o De Officis, ou dos deveres, vai tratar. Então, o que é a justiça? A justiça dá a cada um aquilo que lhe cabe. Um outro conceito fundamental para nós entendermos a virtude e a justiça é o conceito de sumo bem. O que é o sumo bem? O sumo bem consiste em viver em conformidade com a natureza, ou seja, ter uma vida própria e moderada e seguir a natureza, vivendo sob suas leis, sem nada poupar para realizar o que a natureza pede. E o que a natureza pede ao homem? A natureza pede ao homem que ele cuide da sua pátria, que ele coloque o amor pátrio antes do amor próprio. Então, a lei civil, para ser justa, ela tem que estar em conformidade com a lei da natureza, senão ela não será lei. A lei civil, ela deve ser eterna, deve reger tudo por meio de sábios mandamentos e sábias proibições. E por que ela deve ser eterna? Porque ela sempre deve estar em conformidade com a lei da natureza. Ela deve identificar-se com a lei divina e com a lei da natureza.
Portanto, é legítimo celebrar uma lei que é presente dos deuses ao gênero humano, que é a razão e expressão da inteligência do sábio, que é capaz de mandar e proibir de modo sábio. E nós sempre temos que ter em mente que essa lei civil, que é capaz de mandar e proibir, é aquela redigida pelo homem sábio, que é o homem que é capaz de receber da natureza os melhores instrumentos para que redija essa lei ao povo. Muito obrigada. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí buscado realmente uma reflexão profunda. Quero aqui agradecer mais uma vez a gentil, não apenas presença, mas importante contribuição da professora Isadora quanto a esse importante elemento histórico que não pode deixar de ser comentado. Marco Túlio Cícero trouxe sim, por meio da discussão da virtude, por meio desse paralelo entre a lei civil, a lei eterna, a razão humana, o embrião daquilo que para nós vai se constituir a consolidação do direito romano. Quero deixar essa mensagem para vocês. Não vamos nos esquecer, não vamos deixar de observar que a melhor maneira de compreender o direito romano é compreender os seus aspectos históricos, políticos, econômicos, culturais e agora, como foi muito bem falado pela professora, o seu importante elemento filosófico. Saber advogar, trabalhar com argumentação é exatamente buscar não apenas o sumo bem, a justiça como virtude, mas principalmente lidar com a lei da maneira que caiba a cada um o que é seu. Vamos enxergar nessa nossa unidade 2 da introdução ao direito romano exatamente esse diálogo. De que maneira que o ius gentium, o direito à coletividade, dialoga com a ideia de o ius divinum, mas ao mesmo tempo procura criar um direito, o ius dos quirites, ou seja, a condição de cidadão romano, como vocês irão perceber nos nossos textos de apoio, será essencial para destinar uma ordem jurídica diferente para cada classe social. E encontrar na lei das 12 tábuas talvez esse momento de união, onde por meio do papel dos decênviros encontramos talvez essa virtude, onde a natureza pudesse capitanear os interesses das classes, quaisquer que fossem elas. Não vamos nos esquecer também da importante e relevante passagem histórica dos irmãos Graco, que irá exatamente contribuir para que essa razão humana, o estoicismo e o saber argumentativo pudesse, lidando com questões agrárias e que com problemas junto ao Senado romano, essa república estivesse um pouco abalada, mas que ainda assim encontrasse espaço para essas reflexões filosóficas. Quero aqui mais uma vez também deixar os nossos canais de comunicação sempre abertos a cada um de vocês. Mande as mensagens por correio acadêmico, vamos dialogar no fórum de discussões e, acima de tudo, não deixem de fazer o download dos nossos arquivos e acompanhar as outras videoaulas que seguirão ao longo do nosso curso. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a atenção de todos.